Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui na Voz da Esperança. É um prazer estar mais uma vez consigo, recebê-lo aqui na nossa casa, ou se calhar, melhor dizendo, será entrando aí na sua, não é? Onde quer que esteja nesta hora. Aí em casa, no sofá, a ver a sua televisão, no canal 186 da Mel, quem sabe talvez ouvindo a rádio ou estando à frente de um pequeno ecrã como um telemóvel. Enfim, onde quer que seja o lugar onde está, é um privilégio para mim poder hoje chegar até si e partilharmos estes próximos minutos aqui na Voz da Esperança, onde vamos mergulhar na vida, na história de Jesus. É mais um grande momento da sua história, mas um momento que também tem muita relação com a nossa própria história. Vamos continuar a descobrir as razões para termos esperança. Estamos numa temporada aqui na Voz da Esperança em que vamos, semana após semana, a cada episódio, vamos explorando novas etapas da vida de Jesus. São grandes encontros, sinais extraordinários que ele fez, também ensinos e sermões que proferiu. Enfim, a vida de Jesus é riquíssima. Por alguma razão, ele é o homem sobre quem mais se escreve desde que por aqui passou nesta terra. O seu impacto continua a ser tremendo. É por isso que hoje quero mais uma vez, porque já o fiz aqui algumas vezes, mas quem sabe hoje está aqui alguém que ou é a primeira vez que está connosco ou ainda não teve coragem de mandar uma mensagenzinha, e eu queria muito oferecer-lhe esta obra que tenho aqui na minha mão.
é uma das obras mais extraordinárias sobre a vida de Jesus. Na verdade, já ganhou vários prémios internacionais, é isso mesmo, como a melhor obra biográfica sobre Jesus. É O Desejado, são 4 pequenos volumes, que na verdade são um livro só, aqui divididos nestes 4 fascículos. Envie uma mensagem para nós. Basta escrever que deseja receber o livro O Desejado, uma obra sobre a vida de Jesus. 933-93-92-91 é o número para o qual deve fazer esse pedido e será para nós um gosto poder partilhar esta obra consigo. Hoje vamos então, aí está, sem dúvida, mergulhar em mais um momento extraordinário da vida deste grande homem, que foi bem mais do que isso. Bom, para isso vamos, como habitualmente, quase fazer quase como se caminhássemos nos passos de Jesus, imaginando os cenários. Estamos a fazer um mergulho nos Evangelhos. Então, imagine comigo, Jesus chega à Galileia, está a começar o seu ministério e vem com uma pregação, com uma mensagem muito simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa, que os apóstolos, por exemplo, Marcos, o evangelista, que escreveu o segundo evangelho, resume desta maneira. Jesus chegou à Galileia dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Estamos aqui diante de um movimento completamente novo para o povo que vivia neste momento. O céu, podemos dizer, estava mais perto da terra do que alguma vez tinha estado. Mas esta mensagem não foi, se quiser, lançada ao acaso. Não foi uma casualidade do momento que Jesus aproveitou. Não. Foi o cumprimento exato de uma promessa bem antiga, que séculos antes Deus tinha revelado ao seu profeta, a vários dentre eles, mas refiro-me aqui especialmente às profecias do profeta Daniel. O tempo tinha chegado, o Messias estava ali diante daqueles homens e mulheres. Mas antes disso, Jerusalém, obviamente, era uma cidade que tinha sido palco de grandes sinais. Por exemplo, no templo, quando Zacarias ouviu o anjo anunciar o nascimento, a vinda de alguém muito especial, que seria João Batista. Nas montanhas de Belém, os anjos tinham cantado o nascimento do Salvador. Ou voltemos ao templo, o mesmo templo, onde o velho sacerdote Simeão ou Ana testificaram sobre a divindade, a identidade única daquele menino que eles viram. Tudo começou ali, uma espécie de centro da religião onde Jesus se foi revelando. Mas quando a luz veio mesmo, aqueles que deveriam ter reconhecido esta luz fecharam os olhos. O Sinédrio, onde estavam os grandes líderes religiosos, rejeitaram o Cristo e, com isso, rejeitaram também a missão de ser a voz de Deus neste mundo. Aquilo que era para ser uma bênção tornou-se, afinal, uma perda. E por tudo isto, Jesus, o que é que ele fez? Saiu de Jerusalém. Sim, Jesus saiu daqueles corredores da religião, daquelas paredes douradas do templo, daquelas fachadas e tradições, e foi para um lugar onde a terra era poeira, mas onde o coração era muito mais fértil. A Galileia. A Galileia era uma terra, uma zona desprezada, na verdade, pelos rabinos da capital. Era um lugar que eles viam como uma coisa rústica, um lugar de gente inculta. E para eles também, muitas vezes, o problema de ser uma terra já muito misturada com estrangeiros que eles desprezavam. E foi exatamente ali, longe desses altares de mármore, que o Evangelho começou a florescer. Esta é uma grande verdade que encontramos aqui na história de Jesus e também, ainda hoje, podemos ver isso. Deus sempre escolhe os corações que estão dispostos.
Deus não está à procura de currículos religiosos. Deus não evita os lugares simples porque são muito humildes. Deus procura os lugares onde essa simplicidade é vivida. Na verdade, quando a palavra é rejeitada por aqueles que se acham sábios, esta regra a história tem revelado. Deus acaba por oferecer essa dádiva àqueles que têm fome da verdade. É por isso que vimos isto desde o tempo dos profetas, vimos isto na história da Igreja com os reformadores e, na verdade, meu querido amigo, prezada amiga, continuamos a ver isto hoje. Cada vez que o orgulho fecha uma porta, a graça vem e encontra outra forma de chegar ao coração daqueles que estão sedentos da palavra de Deus. Jesus pregava, Jesus curava e as multidões vinham de todas as partes. Havia um grande entusiasmo. E o entusiasmo às vezes era tanto que Jesus precisava de se esconder quase para poder orar, para poder buscar o Pai, estar numa relação profunda com Ele. E é em meio a este cenário que a mensagem continuava a ser proferida. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Esta frase, cheia de significado, ela carregava séculos de uma expectativa. Há bocadinho falava-lhe do profeta Daniel. Recorda-se? Daniel, que tinha profetizado o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Nesta lógica profética, como um dia representava um ano, estas 70 semanas eram, na verdade, uma revelação sobre um período de 490 anos. Ele começou com esse decreto para a restauração de Jerusalém. Isso leva-nos até ao ano 457 a.C. Ora, contando esse tempo, onde é que nós chegamos? Chegamos exatamente ao ano 27 da nossa era, precisamente o ano em que Jesus é batizado e ungido quando o Espírito Santo veio sobre ele, e por isso o tempo estava cumprido. Ou seja, a profecia não falhou. Esse relógio divino estava exatamente acertado ao segundo. Durante 7 anos, o Evangelho seria pregado de uma forma especial entre o povo de Deus, o povo de Israel. 3 anos por meio de Cristo e depois mais 3 anos e meio pelos apóstolos. No meio desse período, tudo isto, estou a resumir o que a profecia apontava desde o tempo de Daniel. No meio deste período haveria um tempo de sacrifício. Através desse sacrifício, as ofertas cessariam, os rituais do santuário deixariam de ser necessários, ser cumpridos, porque a cruz de Cristo seria o momento em que essas verdades tomariam forma. Quando Jesus morreu, os evangelhos dizem que o véu do templo rasgou-se. Porquê? Porque o cordeiro deixou de ser um símbolo, porque o verdadeiro cordeiro agora tinha vindo à terra para ser imolado. Por isso é que nós sabemos que o Calvário não foi um acidente. Ele é o centro de um tempo profético que Deus tinha deixado revelado aos seus servos. Ora, quando no ano 34 da nossa era, depois de Cristo, claro, os líderes cristãos, melhor, os líderes judaicos, apedrejaram Estevão, a mensagem de Cristo, essa sim, então ela começou a expandir-se àqueles que eram chamados os gentios, para todos os povos, pagãos, crentes, não crentes. A graça de Deus começou então a abrir-se a todos os povos. Ou seja, podemos dizer isto de outra forma, o reino de Deus deixou de ter fronteiras, fossem elas étnicas ou qualquer outro tipo. As portas para a misericórdia de Deus começaram a ser abertas de forma nunca vista. É por isso que a mensagem de Cristo era precisamente um convite a fazer o quê? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender-se não é chorar de medo. Arrepender-se é mudar de direção. É abrir mão, muitas vezes, do nosso domínio próprio, do nosso controlo sobre o que queremos fazer ou o que acreditamos e deixar-se conduzir por Deus.
E crer no Evangelho não é apenas acreditar que Jesus existiu, como se fosse uma crença num facto histórico. É muito mais profundo do que isso. É entregar o coração a este, que é o Senhor do seu reino. O reino de Deus, logicamente, portanto, mesmo se designa por reino, ele não é um território. Porquê que é um reino, então? Porque o trono encontra-se no coração, no centro das decisões de cada homem e mulher que tem a possibilidade de escolher submeter-se ao amor de Deus, abrigar esse amor. Tal como a vinda de Jesus à Terra, esse primeiro advento, o seu nascimento, a sua vinda como Messias, foi anunciado com base nessas profecias, também a segunda vinda segue o mesmo padrão. Ela é proclamada com base neste mesmo alicerce. Os profetas receberam revelação, advertências e transmitiram-nas. Por exemplo, quando voltamos ao profeta Daniel, sabemos que ele ouviu, da parte do anjo que o acompanhava, que viria um tempo chamado o tempo do fim, em que muitos correriam de uma parte para a outra, mas a ciência, o conhecimento se multiplicaria. Ou seja, haverão evidências de que estaremos perto desse tempo do fim. O próprio Jesus, o que é que ele disse? O que é que ele nos advertiu? Quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Ou seja, há acontecimentos que nos permitem perceber o avançar do tempo profético. O apóstolo Paulo, vamos a mais um exemplo, ele escreveu: vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, claro, qual dia? O dia da vinda do Senhor. Ele dizia para que este dia não vos surpreenda como se fosse um ladrão, porque vós sois filhos da luz, filhos do dia. Ora, nós vivemos nesse tempo. As profecias estão a cumprir-se diante dos nossos olhos. Por isso é que esta é uma mensagem muito importante de ser dita, proclamada e aceite. O tempo do fim, ele não é ainda o fim do tempo, é o início, na verdade, de um sentimento e de uma compreensão de urgência. Neste tempo, estes homens e mulheres deste povo que ali estavam, este povo em Israel, eles não reconheceram este tempo que os profetas tinham dito que era o tempo da visitação de Deus, porque Deus estava a visitar o seu povo. E agora repara, o que é que o povo judeu tinha neste período? Tinha profecias, tinham homens que estudavam e conheciam de cor todos os textos proféticos, tinham sinais à sua volta, tinham os ensinos da palavra de Deus e mestres nessa palavra, só que estavam distraídos. E a maior parte do tempo, mesmo os homens da fé, estavam distraídos, sobretudo, com ambições humanas. Ou seja, o reino espiritual foi-lhes oferecido, só que foi rejeitado. É por isso que nós precisamos também de estar alerta, porque a história pode repetir-se. Não tem que se repetir, mas pode. Há muita gente que está cheia das mesmas preocupações. Podem ser os afazeres da vida, o trabalho, as conquistas terrenas que queremos ter, pode ser o nosso status, também pode ser a rotina que se instala. Há muitas formas desta doença espiritual se manifestar, mas a consequência é que, seja qual for o instrumento, o reino de Deus passa ao lado. O reino de Deus fica silencioso, mesmo se o convite vai sendo feito, de diferentes formas. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É por isso que o perigo de ontem, meu querido amigo, minha prezada amiga, que está comigo e me escuta nesta hora, onde quer que esteja, o perigo de ontem é igual, permanece. É estar tão ocupado, tão focado nas coisas desta terra, às vezes até as coisas religiosas. Mas essas coisas fazem com que não nos apercebamos que há um toque do céu, que há um tempo especial que estamos a viver. Precisamos de estar alerta. Mas há esperança. E há esperança porque Deus continua a chamar. Deus continua a revelar. Deus continua a guiar todos os que desejam entender a sua palavra. Porque Jesus prometeu: as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos e vão sê-lo para sempre. É por isso que o estudo das profecias não é uma curiosidade
Para alguns, poderá ser assim, que olham para essa realidade. O estudo da palavra profética, ou seja, do que está revelado, é uma necessidade tremenda e uma oportunidade maravilhosa. Porque nessa mensagem profética que temos na Bíblia, cada símbolo é como que uma nota nessa melodia que Deus está a tentar transmitir, uma melodia de salvação. Cada tempo e prazo que estão nos frisos cronológicos da profecia, na verdade, é uma linha que vemos ali do amor de Deus. Porque Deus conduz a história até à restauração final. E lembre-se qual é uma das grandes verdades que a Bíblia tem revelada desde os profetas do Antigo Testamento. Deus dizia: eu não faço nada sem revelar o meu segredo aos meus servos, os profetas. Por isso, hoje, mais do que nunca, Deus fala. Deus fala através da sua palavra. E a mensagem que Jesus começou a proferir lá na Galileia, ela permanece viva hoje aqui em Portugal, onde quer que me escute, na verdade. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Por isso é que a mensagem é muito importante e é urgente. Não durma. Não durma. Como outros. O apóstolo Paulo chamava-lhes os demais, outros. Mas qual é o apelo para nós? Vigiemos. Estejamos atentos, sejamos sóbrios. Sabe que ser vigilante não é viver com medo, é viver desperto. É olhar para o mundo à nossa volta com um discernimento que é profético, que é espiritual. Mas isso não impede que olhemos para o céu com esperança. O Evangelho, ele chama-nos a um arrependimento. E este arrependimento, que era a mensagem de Jesus, é um arrependimento ativo, é uma fé viva. Porque o reino de Deus não é uma ideia futura, é uma realidade que começa agora no coração de quem se entrega a Jesus e se submete à sua soberania. O tempo está cumprido, dizia Jesus, por isso é que é tempo de acordar hoje para Deus. E o convite que temos diante de nós é o mesmo da Galileia. Arrepende-te e crê. Arrepende-te de caminhar longe de Deus, arrepende-te de buscar poder nas coisas que na verdade são vãs, supérfluas, vazias. Creia nisto, o reino de Deus já começou. Não como um trono político, claro, mas como um governo onde Deus, soberano, dirige. Creia que Jesus ainda passa pelas margens da sua vida e, como dizia aos discípulos, também lhe diz assim: segue-me. E creia nesse apelo, que hoje é o tempo da promessa. E enquanto o mundo corre atrás de reinos passageiros, hoje temos a oportunidade de nos levantarmos e vivermos para este reino que não tem fim. Porque o Rei, ele está às portas e chama-nos. Que lá à porta está esperando, espera por ti e por mim. Vem já, vem já, se estás cansado, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó, vem pecador.
manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó Vem, pecado sei suave, é mansa e suave a voz de Jesus. Jesus é a voz que encontras, também podes sentir. Se estás cansado, vem já. Oh, grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Vem já, vem já, vem já. Se estás cansado, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó Vem, chama, ó Vem, chama, ó Vem, Esta voz mansa e suave de que acabamos de ouvir de cantar, ela pode ser essa voz, a mesma voz de Jesus, que hoje ecoa espiritualmente ao nosso coração. E foi essa voz que hoje quis aqui partilhar consigo. Se quiser conhecê-la melhor, pode usar este livro que hoje estamos a oferecer, O Desejado. Envie uma mensagem para nós, já sabe, utilize o nosso número e peça este livro que o vai permitir aprofundar estas maravilhosas histórias. Foi uma bênção ter estado consigo. Muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, voltamos a estar juntos já na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.